Bom dia, moço. Bom dia, moça. Ô, moço, são 3 adultos e 3 crianças, dá pra levar, tá? Moça, não dá não. Como é a história aí, mentira? Me diga como você pediu um carro ou foi uma roupa pra levar esse tanto de gente? Você tá pensando que se cada adulto botar uma criança nas pernas, vão virar uma pessoa só, é? Moça, você tá assistindo Dragon Ball demais, isso aqui é vida real. Lá é que o Goku e o Vegeta se fundir viravam uma pessoa só, aqui não tem condição de fazer isso não. Moço, se o senhor anda com cachorro no carro, é? Olha, eu não quero baba nem pelo de cachorro na minha roupa, não. Começar a cachorrofobia foi cedo hoje, viu? Que eu não quero baba nem pelo de cachorro na minha roupa, não. Ô, filha da tia mãe, mas teu pai me diz uma coisa, por um acaso papai tá te obrigando a me levar no colo? Até onde eu sei, ele sempre pergunta pra pessoa se ela quer me levar ou não. E outra, contigo eu não faço nem questão de ir. Sei lá, né? Vai que essa tua energia negativa me passa um quebranto. Ô, meu irmão, bora combinar um negócio? Tu não quer me levar, eu não quero ir contigo. Deu foi certo. Quando um não quer, dor não briga. Agora fica quietinho no teu canto, eu fico quietinho no meu canto e a gente termina a nossa corrida em paz, pode ser?